Nós carecemos, ó Espírito Santo, que Tu nos guie nesta palavra que pertence a Ti mesmo. Nessa noite fale conosco, mas também por meio da Tua instrução, vivifique o nosso interior, a nossa vida, aviva a Tua obra, edifica a Tua igreja. Adquire para Ti mesmo, ó Senhor, por meio da Tua palavra, aquilo que Tu deseja. Nós desejamos que nessa noite o Senhor avance um pouco mais na nossa vida, não no nosso conhecimento, mas na nossa vida mesmo diante de Ti, Senhor. Para que o Senhor se agrade de cada um de nós e também da Tua igreja como um todo. Para que o Senhor edifique a Tua cidade celestial e venha e retorne para o Teu povo. Nós clamamos e desejamos por isso quando nos sentamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos, suplicamos pelo Teu apoio, pela Tua direção nessa noite, Senhor. Amém. Nós vamos hoje, então, abordar o que seria o terceiro e último aspecto do capítulo 2 de Neemias, mas, na verdade, esse terceiro aspecto do capítulo 2, ele permeia outros capítulos de Neemias, na verdade, ele permeia o livro inteiro de Neemias, e assim, então, desejamos também tocar em todos os outros versos ao longo do livro inteiro que se referem a esse último tópico do capítulo 2, de certa forma. Eu gostaria de denominar esse tópico, então, como uma introdução aos inimigos da restauração. Uma introdução porque, à medida que nós avançamos no livro de Neemias, nós vamos falar novamente desses inimigos. E meu intuito é que nós, pelo menos, nomeemos esses inimigos, que eles estão aqui claramente descritos, quem são eles. A natureza desse inimigo, claramente não uma natureza histórica simplesmente, mas uma natureza espiritual. E façamos um panorama da presença desses inimigos ao longo de todo o livro de Neemias, para que então futuramente, em outros momentos, se assim o Senhor permitir, que novos versos vierem a aparecer e esses inimigos aparecerem, nós tenhamos então discernimento mesmo espiritual para nossas vidas, sim, de quem são esses inimigos. E gostaria de deixar uma nota que este livro de Neemias é uma narrativa de Neemias. E enfatizamos a importância de como Neemias descreve a restauração dos muros no seu livro. Mas o livro de Neemias não é o livro da restauração dos muros, é o livro de Neemias, do qual um dos assuntos principais é a restauração da cidade de Deus. Mas nós vamos ver que a ênfase de Neemias, quanto aos inimigos desta restauração, ela é tão importante quanto a própria restauração, no que tange a narrativa de Neemias. Então, a maneira que Neemias narra esse período, o seu governo em Jerusalém, a restauração e até mesmo as reformas pós-restauração dos muros, nós vamos ver que Neemias enfatiza a presença desses inimigos. E não comentaremos, talvez, em extenso tópico hoje, mas a presença desses inimigos é o motivo pelo qual, mesmo após essa restauração, sabemos que espiritualmente a restauração é o fim, é o último aspecto da cidade de Deus. Mas historicamente, a presença desses inimigos levou a essa cidade restaurada a ruir de novo. Então a presença desses inimigos, ela é tão importante quanto a restauração. Porque a restauração visa pôr esses inimigos para fora. Por outro lado, os inimigos visam parar a restauração. E mais do que isso, a infiltração desses inimigos é a ruína de uma cidade edificada. Então nós não vamos abordar totalmente o assunto dos inimigos da restauração hoje, mas eles são pela primeira vez introduzidos no capítulo 2, onde nós estamos finalizando hoje, e eles vão aparecer pela última vez no último capítulo de Neemias. Então a importância desses inimigos, no que tange a narrativa, conforme eu citei, ela é sim de suma atenção. E novamente nós sabemos que essas alegorias da antiga aliança, elas têm uma realidade muito importante para a nossa vida, como povo de Deus nos dias de hoje, na realidade do Espírito Santo.
Então vamos fazer algumas leituras de alguns versos, começando pelo capítulo 2 de Neemias, onde aparece a primeira vez a menção desses inimigos. Na verdade, nós já passamos por esse verso, que é o verso 10 do capítulo 2. Quando Neemias, então, descreve a sua ida para Jerusalém, quando ele fala no verso 9 que o rei foi favorável, então, ao início dessa obra, logo já no verso 10, antes mesmo, propriamente do início da restauração, nós temos essa descrição. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então nós consideramos na última reunião, se os irmãos se recordam, dos versos 11 então até o 17, essa caminhada de Neemias, e aí a posterior a esta caminhada de Neemias, nós temos o verso 18, ou verso 17 e 18, onde Neemias finalmente chama o povo de Israel que está em Jerusalém e diz as seguintes palavras. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, o povo diz para Neemias, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Essa última frase, irmãos e irmãs, é o resultado do mover de Deus por intermédio da vida de Neemias e dos seus outros servos. A característica do povo de Jerusalém aqui é essa, um povo que está disposto a edificar os muros. E então Neemias relata que fortaleceram as mãos para a boa obra. Nas palavras que nós usamos na última reunião, aqui inicia-se verdadeiramente a obra de restauração publicamente, porque ela já havia iniciado, na verdade, na vida de Neemias e na vida de muitos outros servos. Logo depois desse verso, nós temos o verso 19, escrito assim, porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então nós temos um cenário que ele não é trivial e ele é importante. Porque assim que o povo, então, fortalece as mãos para a boa obra, nós temos a presença dos inimigos. E esses inimigos no livro de Neemias têm particularmente esses 3 nomes. Em outro texto é citado uma outra população também inimiga, mas a ênfase no livro de Neemias são esses 3 personagens. Se você ler o livro de Esdras, que relata a restauração do templo no período de Zorobabel e das reformas religiosas de Esdras, você vai ver que é um misto de vários inimigos mal caracterizados, que são samaritanos e cananeus, de modo genérico, vários povos lá. No livro de Neemias não são citados os mesmos inimigos de Esdras. São citados esses 3 personagens de 3 nações, personificando toda a população inimiga desta obra e do povo de Deus, na verdade. E a citação que Neemias faz de qual é a origem ou qual é a nacionalidade desses inimigos, ela é muito importante para nós. Nós vamos iniciar aqui. Quem são esses 3 personagens ou 3 inimigos que aparecem aqui no início? E eles vão aparecer então até o final do livro de Neemias. Então no verso 10 são citados 2 inimigos particularmente. Sambalate, horonita. Então Sambalate ele é horonita, essa é a nacionalidade dele. E Tobias, que é a amonita. No verso 19 nós temos a presença de novo de Sambalate, de Tobias, mas agora nós temos a presença de Gesem, que é a arábio. Então esses são os 3 inimigos. Lá no verso 10, nós temos 2 inimigos, no verso 19 nós temos 3.
antes de eu explicar o porquê que na verdade existe 2 no verso 10 e 3 no verso 19, nós vamos considerar quem são esses inimigos. E qual é a realidade, na verdade, espiritual mesmo desses 3 inimigos. O que é um oronita? Um oronita é alguém que veio de Bet-Eron ou Oronim, depende da maneira que você vai pesquisar. Ela é uma cidade samaritana. Esse Sambalate é samaritano. E não é só samaritano, esse Sambalate ele governa na região de Samaria por causa de ser oronita, mas ele é moabita. Sambalate é de origem moabita. Então, quando você vai pesquisar o que é um oronita aqui, esse oronita é o governador de Oronoim. Oronoim ou Bet-Oron é a região de Samaria. Este homem chamado Sambalate é uma pessoa importante no governo de Samaria. E se você lê os livros proféticos e lê mesmo 2 Reis e 2 Crônicas, você vai ver que Samaria é um povo condenado por Deus pelo quê? Mistura religiosa com idolatria. Então, tudo que tinha de ruim, de fato, né, no povo de Israel, você vai ver concentrado em Samaria. Mas o foco nem é esse, o foco é a origem de Sambalate. Sambalate é moabita, de Moabe. Essa é a origem de Sambalate. Talvez para aqueles que são um pouco mais acostumados com a história de Israel, já devam estar se perguntando o que o moabita está fazendo governando Samaria. Pois é, esse é o tamanho da decadência dessa região. Mas aqui nós temos o moabita. Então nós temos Tobias, que com facilidade nós lemos quem ele é amonita, de Amon. Se você é acostumado a ler o Antigo Testamento, você sabe que Amon e Moabe são povos que são frequentemente citados como inimigos de Israel. E a palavra do Senhor até mesmo nos mostra a origem vil de quem é Moabe e quem é Amon. Eu já vou citá-lo. No verso 19, nós temos a presença de Gesem, o arábio. Esse Gesem também aparece no capítulo 6 com outro nome, não vou lembrar o texto aqui, como Gozan, se não me engano, é o mesmo homem, Gesem, o arábio. Este Gesem é catalogado na história como um dos governantes, ou reis, na verdade, dos principados arábicos, que são muitos. Em essência, um homem de posição e de governo na Arábia. Quando a Bíblia cita que Tobias era servo amonita, o termo servo que Neemias descreve é governante. Então nós temos 3 personagens que têm poder e influência política nessa época. Eles são 3 representantes de cada uma dessas nações. Então tanto Sambalate, moabita, Tobias, amonita, ou Gesem, o arábio, são 3 pessoas com poder executivo, legislativo nessa época. São pessoas de poder. No caso de Gesem, até mesmo possivelmente um rei da Arábia, de muitos reis que existiam na Arábia. Agora, quem são os arábios? Nós também vamos considerar, e eles também são demonstrados na história bíblica mesmo, qual é a origem deles. E eles também são um povo inimigo do Senhor. Então vamos começar por 2, Sambalate e Tobias, amonita e moabita. Nós não faremos a leitura de todos os versos, mas se você for em Gênesis, vou apenas mostrar para os irmãos onde isso está, em Gênesis, se quiser abrir então, localizar o capítulo. No verso 30 do capítulo 19, até o verso 38. Nós não vamos ler, mas eu quero que os irmãos saibam onde está. Gênesis 19, do verso 30 ao 38, você vai encontrar a origem de Amon e de Moabe. Resumindo a origem desses 2 povos, eles são filhos do incesto das filhas de Ló. E esse cenário trágico de incesto das filhas com o pai, então as filhas elas vão embebedar Ló e vão coabitar com Ló para ter gerado descendência. Daí nasce Amon e Moabe. A origem desse cenário devastador é porque Ló estava em Sodoma e Gomorra. A origem desses 2 filhos, Moabe e Amon,
é a própria união de Ló com Sodoma e Gomorra. O motivo pelo qual esses filhos nascem, o motivo pelo qual Ló é usado para levantar uma linhagem incestuária, nasce do dia em que Ló decide armar as suas tendas, como está relatado, até Sodoma e Gomorra. Então, Moabe e Amon nascem da união de um justo, como Pedro vai dizer sobre Ló, com o que tem de pior do mundo nessa época, Sodoma e Gomorra, com o que pode ser provavelmente as cidades mais vis que já existiram na história, Sodoma e Gomorra. Então aí está a origem de Amon e Moabe, de um incesto, de filhas que embebedaram o seu pai para coabitar com eles. Se você tem nojo desse cenário, deveria ter mesmo, porque é um cenário perverso e triste, que um homem da parentela de Abraão venha a terminar dessa forma. De Abraão nasce o povo eleito de Deus, e do seu sobrinho nascem duas abominações. Esse é o tamanho da tragédia do nascimento de Amon e Moabe. E você vai ver então a presença desses povos, Amon e Moabe, por toda a palavra do Antigo Testamento. Qual é a característica desses dois povos? Inimigos do povo eleito de Deus, do povo de Israel. Em Neemias mesmo, capítulo 6, volte por favor, Neemias. Perdão, capítulo 13. Verso 1 e 2. Nós poderíamos abrir muitos versos para falar sobre Amon e Moabe, mas o próprio livro de Neemias traz uma explicação. Verso 1 e 2 do capítulo 13. Naquele dia se leu para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Por quê? Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, se você for ler lá em Números, você vai ver o relato de Balaão. E são dois povos que, e aqui eu vou começar a citar algumas características, nunca tiveram uma grande influência política na terra em que eles habitam, vizinhos de Israel. Não são povos grandiosos em sua militarização. Eles não são igual à Síria, à Babilônia, igual ao Egito, se você for pesquisar. Na Bíblia mesmo. Eles não são povos que têm um poderio militar grande o suficiente para invadir frequentemente. Se você ler 1 Reis, ou antes 1 Samuel, 2 Samuel, você vai encontrar os amonitas lá, na época de Saul mesmo, tentando alguma coisa. Eles são povos fracos militarmente. Israel tem que estar num estado de muita decadência para esse povo Amon ou Moabe conseguir alguma coisa, atacando eles. Povos que não são de grande relevância militar, mas eles são de grande relevância em enfraquecer Israel. Por meio do quê? Idolatria. E mistura com as abominações de Moabe e de Amon. Nós não vamos abrir também, mas você vai ver que no capítulo 11 de 2 Samuel, de 1 Reis, na verdade, nós temos o relato da queda de Salomão. E o que Salomão vai fazer é edificar altar para as abominações de Amon e de Moabe. Meu foco realmente não é abrir esses textos, é apenas abrir um panorama. Os irmãos busquem depois esses textos. Se você não está familiarizado com Amon e Moabe, são inimigos importantíssimos. E nós já vamos falar da realidade espiritual deles. Você vai ver que aquele rei que foi considerado o homem mais sábio de todos os homens, é dito que ele edificou casa para todos os ídolos das suas mais de 600 mulheres. Mas a ênfase no livro de Reis é especialmente nas abominações de quem? Moabe e Amon, dos quais Salomão edifica um santuário. Por que essa ênfase? Por causa da origem de Moabe e de Amon, como eu acabei de citar. Ela é uma origem perversa, de fato. Nós não sabemos, biblicamente, não é nos relatado a origem da Síria, da Babilônia, do Egito mesmo. Quando você vê, o povo já está lá. Você está lendo o relato em Gênesis, logo surge uma narrativa sobre o Egito. Mas a Bíblia faz questão de nos mostrar a origem diabólica do povo de Amon
e de Moabe. Porque eles nascem de uma união, de um justo, com o que tinha de mais perverso no mundo antigo, Sodoma e Gomorra. Já foi considerado por outro irmão bastante sobre a vida de Ló, sobre a vida também de Balaão. Você vê aqui que Balaão é o que fruto desses dois povos tentando o quê? Enfraquecer o povo de Israel. Então a luta desses povos com Israel nunca foi diretamente, insistentemente por meio de armas, embora isso aconteceu algumas vezes, mas ela foi majoritariamente por meio da corrupção do culto ao Deus único. É assim que Moabe e Amon vencem Israel. Salomão é um dos homens que foi vencido pelas abominações de Moabe e de Amon. E você sabe que o motivo dessa restauração, por assim dizer, poderia-se dizer assim que a culpa inicial está lá em Salomão, porque nenhuma das tragédias desse povo iniciaria se Salomão não tivesse pecado. Então não sei se cada um já considerou, mas a importância desses dois povos na desgraça do povo de Israel é muito grande. E recomendo que cada irmão e irmã faça assim uma meditação. É pouca coisa para ler, mais ou menos de Gênesis até Malaquias. Então você tire bastante tempo para fazer isso e separe os textos de Amon e de Moabe. E você vai ver que eles são tão perversos e vis como são os filisteus e todos os outros povos cananeus. Porque aqueles povos, eles eram perversos, ou como está escrito em Gênesis, na profecia, ou na promessa de Deus para Abraão. Ainda não se encheu a iniquidade dos amorreus, falando daqueles povos que estavam lá em Canaã. Então havia uma quantidade de povos iníquos lá em Canaã. Mas Moabe e Amon nascem da mesma linhagem de Abraão. Não filhos da linhagem de Abraão, mas da mesma família de Abraão. Para você ver a tristeza que é a nascença desses dois povos. Agora, por que consideramos então, talvez de forma tão assustadora, esses dois povos? Porque aqui em Neemias nós temos citado dois governadores, um moabita e um amonita, e o que nós temos no verso 10 do capítulo 2 é que muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. E essa é a característica desses dois povos. Eles não se importam em vencer Israel, mas eles se importam que Israel esteja na desgraça. O foco deles não é conquistar Israel, eles não têm poder para isso, mas para enfraquecer, humilhar, destruir, pisotear Israel, eles têm poder. E aqui está o foco deles. A questão desses dois homens aqui não é simplesmente Neemias está reformando Israel, é que muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Percebe a perversidade desses dois homens? Isso impacta diretamente o quão difícil vai ser lidar com esses dois inimigos. E aqui nós paramos então para considerar quem são Tobias e quem são, ou quem é Tobias e quem é Sambalate, para nós hoje. Creio que se você já ouviu alguma mensagem, leu algum livro que cita um pouco sobre a união adúltera de Ló com o mundo que Sodoma representa e Gomorra representa, não vai ser muito difícil conceber a ideia de quem são esses dois. Tobias e Sambalate representam nossas afeições pelo mundo, nosso apego pelo mundo, o mundo em todas as suas esferas, política, econômica, representa o adultério que cometemos ao nos afeiçoarmos, e preste atenção nessa palavra, que é essa mesmo, afeiçoarmos as coisas do mundo. Tudo que Sambalate e Tobias representam na casa de Deus hoje, na restauração espiritual dos muros, é esse ataque do mundo e das suas concupiscências no povo de Deus. Quem são Sambalate e Tobias hoje, quando Deus está edificando os muros da sua cidade espiritual? O mundo e todas as coisas que ele nos apresenta para nos afeiçoar. Não é o mundo que eu e você desprezamos, é o mundo que você e eu gostamos. Entende? Vou repetir essa questão. O mundo que nós desprezamos
não é o principal na ênfase de Tobias e na ênfase de Sambalate. Por quê? Porque Amon e Moabe não são somente povos pagãos, eles são povos pagãos que nasceram de um incesto daquele que é chamado de justo, Ló. Fala sim de uma união incestuária, adúltera, do que deveria ser justo com o injusto, com o profano, Sodoma e Gomorra. Amon e Moabe são frutos da união do justo com Sodoma e Gomorra. Esses inimigos que estão aqui hoje, séculos depois, causando problemas na restauração dos muros de Israel, ou especificamente de Jerusalém, são frutos da união do justo com Sodoma e Gomorra. Toda vez, se nós nos perguntarmos, que o mundo atrasa, atrapalha, ataca a obra de Deus por meio dos seus afeiçoamentos para conosco, nós temos Tobias e Sambalate atuando. Esses são os inimigos espirituais da obra de Deus hoje. E você sabe, eu sei, todo cristão sabe, por experiência, que quando você se livra de um afeiçoamento com o mundo, amanhã você já tem 10 tentando conquistar a sua atenção. Porque eles não cessam, eles não cessam, eles não cessam. Eles não se esvão. A Assíria se tornou um império, ruiu, já não existe mais. Babilônia se tornou um império, ruiu, já não existe mais. Mas aqui estão Moabe e Amon, insistindo em perturbar e destruir Israel. Impérios inteiros já se desfizeram na história cronológica, aqui onde nós estamos considerando. Mas aqui está Amon e Moabe, porque assim são as afeições ao mundo. Quando achamos que estamos livres de algumas, lá vem as outras. Sabe quando o mundo cessa de atacar a obra do Senhor? Nunca. Sabe quando nossas afeições são testadas pelo mundo? Sempre. E quando isso vai terminar? Nunca. Eles sempre estão à espreita. Mas por que eles são tão teimosos assim? Porque muito desagrada ao mundo que alguém busque o bem da casa de Deus. Porque muito desagrada, irmãos e irmãs, tudo que existe no mundo, desde a política, a economia, tudo, desagrada o mundo no seu estado espiritual maligno mesmo. Desagrada este mundo que a cidade de Deus seja edificada. Talvez nos perguntemos, mas por quê? Tanta dificuldade com o mundo, não é mesmo? Por que o mundo nos assola tanto? Por que o mundo tenta conquistar tanto nossas afeições? Por que essa insistência do mundo? Paulo diz que por um lado ele está crucificado para o mundo e o mundo para ele, mas por que por outro lado tanta insistência, das coisas do mundo em nos afeiçoar? Porque muito desagrada, irmãos e irmãs, a esse sistema mundano, que alguém busque o bem-estar do povo de Deus. Por detrás de todas as coisas gostosas, agradáveis que achamos no mundo, lá estão Tobias e Sambalate, rangindo os dentes contra a obra da restauração. Eles não estão interessados em destruir Jerusalém particularmente. A cidade de Jerusalém já está em ruínas. Eles estão interessados em que ela não seja reedificada. Nós vamos ler alguns outros textos de Neemias. Vai ficar claro o ódio que esses inimigos têm contra o próprio muro de Jerusalém. E há um motivo para isso. Nós já citamos o que é o muro de Jerusalém. O muro de Jerusalém é governo, é separação. O muro de Jerusalém representa para nós, irmãos e irmãs, quando nós falamos de governo de Deus, às vezes nossos ouvidos estão um pouco mal acostumados, nós já pensamos em algo ditador ou algo muito regrado, porque nós de alguma forma vivemos uma sociedade que detesta regras, então já ficamos preocupados, o governo de Deus. Irmãos, o melhor lugar que existe é o governo de Deus. Era um frescor para esse povo o dia que esses muros e essas portas fossem edificadas. Como nós sabemos isso? Porque de acordo com o verso 10, a obra da restauração é o quê? É o bem para o povo de Deus. O dia que a obra fosse concluída, Deus haveria alcançado o bem para o seu povo. E esses dois inimigos não querem o bem do povo de Deus. Então, cada um de nós, na sua luta, e a igreja como um todo, sim, como um todo,
na sua luta em muitas vezes permitir os afeiçoamentos ao mundo, ela atrasa a obra da edificação dos muros. E nós não percebemos muitas vezes que os muros edificados e o governo de Deus é um lugar de bem-estar. E o mundo quer o contrário. O mundo não quer o bem-estar do povo de Deus, o mundo quer a desgraça. Assim como Amon e Moabe só queriam ver a desgraça de Israel. Eles não tinham nem a pretensão de ser algo. Se você for estudar, esses homens aqui não passam de servos do Império Persa. Tão dependentes de servir o Império Persa quanto Israel. A preocupação deles não é nem reinar, é que Israel não reine. A preocupação deles não é em subir, é que o povo de Deus desça. Então a preocupação de um mundo que o próprio Senhor Jesus fala que já está condenado. A preocupação desse mundo, irmãos e irmãs, não é crescer, é que nós sejamos destruídos. Essa é a preocupação de Amon e de Moabe. A Síria, a Babilônia, eles conquistam Israel, eles desejam poder, mas nós não estamos falando desses povos. Estamos falando de Amon e Moabe. O interesse das coisas do mundo, irmãos e irmãs, não é conquistar um lugar diante de Deus. O mundo já sabe a posição dele. O príncipe desse mundo também já sabe a posição dele. Julgado, condenado. Satanás não tem mais o que fazer para reinar, mas ele tem muita coisa para fazer, para destruir e para atrasar e para não permitir que o governo de Deus seja restaurado no povo de Deus. Esse é o curioso caso suicida em que não se tem intenção de ganhar, mas faz questão que o adversário perca. Esses são Amon e Moabe. Esses são Tobias e Sambalate, vivendo numa região miserável, porque esses são governadores de uma região pobre. Samaria é totalmente destruída. Eles não se importam com a miséria que eles vivem, desde que o povo de Deus esteja na mesma miséria. Será que isso não é importante quando pensamos no mundo? Um mundo que sabe, no fundo sabe, todas as suas tentativas de paz, de amor, de construção, não vai levar a lugar nenhum. É um sistema inteiro fadado ao desastre. Está reservado o dia que tudo isso vai ser lançado no fogo do lago de enxofre. Então a intenção desse mundo não é se erguer para alguma posição que ele sabe que não tem, mas é de nos arrastar o máximo que ele puder para a mesma lama em que ele se encontra. Jeremias fala que esse vinho, que é Moabe, não passou de botija em botija. As fezes do vinho permaneceram ali. Ele não se renova. Salomão fala que não há nada de novo debaixo do céu. Ele não se renova, ele não se arrepende, ele não serve de absolutamente nada. Esse mundo já está julgado. Não se converte o mundo, não se salva o mundo. Deus veio salvar as pessoas do mundo. Mas o mundo, o cosmos, fezes do vinho, não foi trocado de vasilha em vasilha. Não tem renovo, não tem restauração, não tem reforma para esse sistema. Ele está vivendo uma podridão. Assim é Amon, assim é Moabe, assim é Sambalate e Tobias. Mas eles fazem de tudo para que os muros não sejam edificados. Então, está definido quem são esses dois inimigos. Se eu puder resumir em palavras mais simples ainda, Tobias e Sambalate representam o lado vil do mundo mesmo, atacando o povo de Deus e a obra de Deus. Esses são Sambalate e Tobias. Agora nós temos outro homem aqui citado, Gesem, o arábio. Se você for também em Gênesis, não vou nem abrir, por causa do nosso tempo, você vai ver que Abraão teve um filho antes de Isaac, chamado Ismael, filho de Agar, a escrava. De Ismael e Joquitã, a Bíblia não cita Joquitã, de Ismael e Joquitã vão nascer todas as tribos arábias. Todos os árabes são descendentes de Ismael e Joquitã, mas especificamente na Bíblia de Ismael. Perceba que a origem de Gesem, o arábio, a origem da Arábia por si só, ela é bem diferente da origem de Amon e da origem de Moabe, porque aqui nós não estamos falando de uma união de Ló, Sodoma e Gomorra. Nós estamos falando de um filho de Abraão. Aqui. Quem é Ismael? Ismael é filho, não da promessa, filho da tentativa, da força da carne de Abraão em cumprir a vontade de Deus. Ismael é filho da escrava.
Isaac é filho da esposa hebreia de Abraão. Agar é egípcia. Ismael é o filho da força da carne em cumprir a obra de Deus. Os arábios, irmãos, irmãs, eles são um povo, se você for pesquisar, que acredita em Jeová ou Yahvé, eles chamam de Alá. Eles dizem que o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus deles. Não é por um acaso, isso nasce em Ismael. Deus promete a Agar que de Ismael faria uma grande nação. E você não vai fazer um exercício difícil de perceber que há uma grande nação de origem arábica, até os dias de hoje. Mas ele não é o filho da promessa. Você vai ler em Gênesis que Ismael zombava ou caçoava de Isaac, quando Isaac nasceu. De tal forma que Sara diz para Abraão, lança fora a escrava e o filho dela. E Deus vai falar para Abraão, lança fora. Porque este Ismael não vai reinar com Isaac. Não é para ele a promessa de Deus, mas ele ainda é um filho de Abraão. Ele não é um filho de Sodoma e Gomorra. Não é um filho do mundo. É um filho, na verdade, do pai da fé. Daquele que Deus levantou para iniciar o seu povo. O que isso nos diz sobre os arábios? Primeiro, Ismael zomba de Isaac. E assim a história, até os dias de hoje, nos mostra como os arábios zombam de Israel. Ismael tira sarro da fraqueza de Isaac. Mas, irmãos, Deus não levanta a sua promessa e não cumpre o seu propósito segundo a força humana. Ele não cumpre o seu propósito no filho de uma egípcia. Ele cumpre o seu propósito no filho do impossível, naquele que não era possível nascer. Ele cumpre o seu propósito, do qual nós, foi lembrado aqui hoje o texto de Abraão, somos filhos também dessa promessa. Naquele filho que tanto Sara quanto Abraão riram-se diante de Deus no impossível. Ismael não é o filho do impossível, Ismael é o filho da tentativa de Sara e Abraão em fazer a obra de Deus. Isaac é o filho da mão de Deus, agindo por meio de Deus, para Deus mesmo, porque dele, por meio dele e para ele. Deus não elegeu um povo feito por meio da força da carne, mas ele elegeu um povo que nasceu da sua própria força. Porque é essa a história de Abraão. É o filho que nasce na condição que nenhum filho nasceria. Hebreus vai adiante, vai falar que aquele é o filho que ia ser sacrificado e, se fosse necessário, Deus ressuscitaria aquele menino. Porque para Deus nada é impossível quando tange cumprir a sua promessa. Quanto a este Isaac, Ismael zomba dele. Ele tira sarro da fé, tira sarro, zomba do que é sobrenatural, porque Ismael é o natural tentando atingir o sobrenatural. Ismael não compreende a força, o poder e a soberania de Deus. Ele acha que pode fazer tudo na sua força. Isso vai repercutir no povo arábio, que acredita que serve o mesmo Deus de Abraão, mas não acredita em Jesus Cristo. E persegue e mata aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque ele acredita que é na sua própria força que ele vai defender a glória de Deus. Mas Israel não foi chamada para defender a posição de Deus. Deus defende a posição de Israel. Os arábios não creem na fé em Deus, não creem na promessa de Deus. Esse inimigo, irmãos e irmãs, ele é muito interessante, porque ele representa para nós, na nossa realidade espiritual, legalismo. Força da carne na obra de Deus, nós fazendo a obra de Deus nas nossas forças. Gesem é o legalismo, a autojustificação. O arábio, Gesem, representa uma crença na vontade de Deus? Não, ele representa um desdém da vontade de Deus. Ele até acredita em Deus, ele até acredita na soberania de Deus, mas ele toma as ações, a força, os planejamentos nas suas próprias mãos. Deixe-me ser mais específico para nós. Gesem é a nossa falta de confiança, de
clamar, de envolver, de chamar, de colocar, de entronizar o Espírito Santo no lugar devido de governo que ele deve ocupar na casa de Deus. E assim como Ismael tirava sarro de Isaque, as nossas almas, o mundo religioso, particularmente, zomba, tira sarro e não acredita que o povo de Deus vai ser edificado somente pelo governo do Espírito Santo. Ele não acredita na interpretação da palavra pelo Espírito Santo. Ele não acredita no governo de uma assembleia e das assembleias por meio do Espírito Santo. Ele não acredita, irmãos e irmãs, que pode deixar nas mãos de Deus a própria igreja para ela ser edificada. Gesem representa toda a religião legalista e toda a religião que hoje zomba, irmãos e irmãs, dos filhos de Deus que têm buscado ser fiéis à palavra de Deus. O arábio é um inimigo tão sério e tão importante nessa edificação quanto o amonita e o moabita. O amonita e o moabita representam esse ataque do mundo, mas o árabe representa o ataque de dentro da religião mesmo, da cristandade professa, contra a obra da edificação dos muros e do governo de Deus. Ele ri da palavra de Deus, ele ri do Espírito Santo. Ele zomba das assembleias da igreja que se diz em necessidade do governo de Deus. Ele cria o seu culto, ele cria a sua forma de adorar a Deus. Ele até professa o nome de Deus, mas ele não põe a palavra de Deus e o governo do Espírito Santo no lugar que eles devem ocupar, que é o mais alto lugar na vida da igreja. Esse é Gesem, esse é o arábio, e ele é tão opositor à edificação dos muros, quanto o amonita e o moabita. Esses três dão as mãos uns para os outros, para buscar, atrapalhar e parar a obra da edificação. O que parece ser água e óleo, fogo e gelo, o mundo na sua perversidade e o religioso atam as suas mãos contra a obra de Deus. E se você lê os evangelhos, você sabe que o mundo e a religião atam as suas mãos quando Deus envia o seu profeta, o seu Messias nessa terra. Porque eles não creem, eles não acreditam no impossível, eles não acreditam na fé, eles não acreditam na vontade de Deus. Eles zombam do propósito eterno de Deus. Eles zombam do governo de um homem que nasceu na manjedoura. Mas o governo está sobre os seus ombros. Gesem, o arábio, filho de Ismael, aquele que é dito, esse não vai herdar com o meu filho, Sara fala. Ele não herda com Isaque, porque a religião, a cristandade, não é a igreja de Deus. A cristandade é o nome de uma religião que existe. Cristandade não é igreja. Igreja é igreja, nascida na eternidade e vai permanecer por toda a eternidade. Religião é coisa criada pelo homem. Irmãos, eu não estou apontando o dedo para quem se diz cristão. Ninguém aqui tem o direito de fazer isso. Não estou dando a menor importância para denominação ou não denominação. Mas eu estou dando toda a importância para a cultura de cristandade que não acredita, que zomba, até mesmo que luta contra o governo do Espírito Santo. Irmãos que blasfemam, sim, contra o Espírito Santo, quando eles desdenham da obra do Espírito Santo. Cristãos que atribuem obra de demônios ao Espírito Santo, quando o Espírito Santo não está fazendo obra nenhuma. Isso é blasfêmia também. Nos dias de Jesus falaram que as obras do Espírito Santo eram a obra do maioral dos demônios. Hoje falam que a obra de demônio é a obra do Espírito Santo. Isso é um inimigo. Você pode falar de todo o amor de Deus para essas pessoas, mas você não pode falar da centralidade da palavra e do Espírito Santo. E elas vão se levantar contra. Esse é o inimigo da restauração do governo, dos muros de Deus. E você vê no verso então 19, Sambalate o Horonita, Tobias o Amonita e Gesem o Arábio, os três juntos, quando souberam, o que eles fazem? Zombam de nós.
Que interessante. Zombam de nós, desprezam. E aqui, irmãos, eu quero então... Agora nós já citamos quem são os 3 inimigos. Nós temos pouco tempo para concluir alguns detalhes sobre esses inimigos. O primeiro detalhe, irmãos, quanto à perseguição desses inimigos, a primeira perseguição que esses inimigos vão fazer está relatada no verso 19. Qual perseguição que é? Zombaria e desprezo. Foi considerado já há algum tempo na Assembleia, em reuniões de quarta-feira, ainda está sendo, sobre perseguição. Irmãos, isso é perseguição. Você vai ver que mais para frente, nós vamos ler o texto, vai haver uma perseguição armada, militar, mas ela começa aqui. Zombaria e desprezo. Quem zomba de nós? O mundo, na sua habilidade, sim, mas a religião também. Aonde houver interesse pela restauração dos muros, haverá um árabe, um moabita e um amonita. Sempre. E eles não são inimigos, que você vai ver no livro de Neemias, eles não vão ser destruídos. Eles vão ser colocados para fora. A ênfase de Neemias não é que eles precisavam combater esses inimigos, eles precisavam construir quanto antes as muralhas, porque sem as muralhas, esses inimigos iam sempre assolar a vida do povo. Nós precisamos perceber isso na vida da igreja. Quando nós vamos destruir o mundo? Nunca. Esse mundo não vai para lugar nenhum. É nós que precisamos do governo, das muralhas de Deus, na sua santa cidade, para que esse mundo cesse de nos pôr numa posição miserável. Quando que a religião vai, irmãos e irmãs? Quando que a cristandade vai deixar de existir nessa forma petulante, atrócica contra a palavra de Deus? Nunca também. Isso sempre existiu, desde Atos. Nós carecemos da obra, essa ênfase de Neemias, da obra da restauração. Deus não está nos chamando para destruir essas coisas. Ele já julgou essas coisas na cruz. Mas elas são contra a restauração. É essa restauração que nós precisamos. Como eu disse, hoje não é a reunião que nós vamos abordar tudo sobre esses inimigos. Nós voltaremos a falar muito sobre eles. Estou apenas introduzindo eles. Aqui você vê o primeiro aspecto de perseguição. Zomba e despreza. Aí o segundo aspecto está aí também. Eles falam assim, que é isso que fazeis? Querei-vos rebelar contra o rei? Eles estão acusando a obra da restauração de ser uma rebelião do povo de Israel contra o reino persa. Porque é isso que esses inimigos fazem. Eles chamam aqueles que querem ser fiéis de legalistas, de exclusivistas, de egoístas, de falta de amor, de falta de compaixão, de frios, de soberbos. Eles acusam, você vai ver que eles acusam. Nós vamos ler em outro texto, eles acusam Neemias, eles sempre estão acusando. Eles começam o seu ataque falando assim, vocês que querem edificar o muro, vocês são exclusivistas, vocês são rebeldes, vocês estão errados. Não é assim que a igreja, não é assim que os filhos de Deus, que têm buscado a presença do Espírito Santo e a palavra, são muitas vezes taxados, acusados pelo mundo, pela religião. Vocês são exclusivistas, vocês são frios, falta amor para vocês. Vocês são rebeldes. Vocês são soberbos, vocês julgam os outros. Inimigos da obra da restauração, é o que eles são. Quero enfatizar com bastante base essa questão. Os dedos que o mundo religioso e que o mundo político apontam para nós são contra a restauração. E eles são, sim, os nossos inimigos. Vou repetir, para não haver mal entendimento. Não é o fulano, não é o ciclano, não é uma ou duas pessoas. Você não vai sair daqui e olhar para alguém que você conhece e falar, você é meu inimigo. Mas muitas vezes, esse mundo religioso, por detrás dele é como Pedro. Lá está Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Entende, irmão, irmã? Inimigos da restauração. Se nós nos envolvermos com esses inimigos, a restauração para, como vai acontecer aqui por um período de tempo.
Esse povo vai dar ouvido para esses inimigos e a restauração para. Toda vez, irmãos, na vida individual, na vida coletiva de uma assembleia e na igreja, assim como um todo, nos envolvemos com esses inimigos. A restauração para. Porque eles são inimigos. Então aqui está o segundo aspecto desse atuar desse inimigo. Ele não só caçoa, não só despreza, mas ele acusa. Você sabe que esse é um dos nomes do diabo, Satanás, ou acusador. Irmãos, não saia daqui falando coisa que eu não disse. Não estou chamando nenhum cristão ou não cristão de Satanás. Mas você lembra que o Senhor Jesus falou para Pedro, arreda-te, Satanás. Pedro não é Satanás, mas o que estava por detrás dele naquele momento se opunha à obra de Deus. O que está muitas vezes por detrás, irmãos, também do mundo religioso é uma oposição diabólica contra a obra da restauração. Sabe como nós sabemos isso? Do mesmo jeito que Neemias falou no verso 17, estáis vendo a miséria em que estamos. Irmãos, se nós reconhecemos alguma miséria no governo, na restauração da vida da igreja, devemos considerar quem são os inimigos que estão atrapalhando e nos deixando na miséria. Por isso que eu disse que a consideração dos inimigos ela é muito importante. Sei que podemos reconhecer que queremos a restauração, mas o que tem atrapalhado a restauração? Esses inimigos têm nome, como eu citei. Neemias enfatiza a natureza desses inimigos. A Esdras não faz isso no seu livro. Porque a natureza desses inimigos importa. E eu não creio que não é necessário, na sua experiência particular, eu te falar o quanto você mesmo sofre quando o inimigo vem por meio do mundo ou por meio dos religiosos e te ataca. Você somos atacados por esses inimigos. Somos desanimados. Somos postos em dúvida quando o Senhor quer edificar as suas muralhas. Não é se é assim, é assim. E a miséria, muitas vezes, que a minha vida individual, mas também a vida coletiva demonstra, é uma evidência. Não é uma questão de concordância teológica, irmãos e irmãs, é uma questão de experiência que a igreja, que uma assembleia, que o indivíduo tem. De que quando as muralhas estão ruídas, é difícil de reedificá-las, não é fácil. Se fosse fácil, mas não é, por causa dos inimigos. Entende a importância dessas três figuras? Para nós aqui, não para a história já foi. Vamos dar um passo em Neemias. Ainda no verso 20, antes de avançarmos, para concluirmos, você vê que Neemias vai dar uma resposta. Nós não vamos falar dessa resposta agora. Mas ela é a única resposta que esses inimigos devem receber, irmãos e irmãs, do povo. E a resposta é essa. Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará o bom êxito. Você vê que isso aqui é uma afronta a quem? Ao Arábio. Essa obra não é nossa, irmãos e irmãs, essa obra é de Deus. Não foi nós que fizemos um conselho e determinamos, irmãos e irmãs, que a igreja é o povo particular de Deus. É Deus quem estabeleceu isso. Lá está em Apocalipse, é Deus quem estabeleceu que nós somos partes da sua santa cidade. É Ele quem vai concluir essa obra, irmãos e irmãs. Nós precisamos ter a fé nisso. Fé, irmãos e irmãs. Você lembra que Paulo fala que fé apaga o que? Os dardos inflamados do maligno. Isso é fé, não é conhecimento. Fé que essa obra da restauração vem de Deus, para que Ele volte, para que Ele busque a sua igreja. Sim, nós somos chamados a ser cooperadores, mas a obra vem dEle. Quando nós acordamos com a nossa fé inabalada nisso, irmãos e irmãs, nós vencemos esses inimigos. Um escudo que apaga os dados inflamados do maligno. Deus dos céus é quem nos dará o bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos. Agora o que temos aqui, além da fé? Nas palavras de Tiago, obras, disposição. Nós disporemos e reedificaremos. É Ele quem faz a obra, mas nós nos dispomos para essa obra. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém.
Sabe qual é a base desse verso, irmãos e irmãs? É quando Jesus fala, está consumado. Não interessa se o Senhor vai tardar mais 1000 anos. O fato é que esses inimigos não têm, irmãos e irmãs, parte, nem direito e nem memorial na casa de Deus, na sua santa cidade. É nós que precisamos lembrar disso, convictamente, diariamente, sermos tocados pelo Espírito Santo e andarmos em fé nessa verdade. E Neemias age com grande varonilidade, fé, protegendo até mesmo o povo aqui que está com ele, falando dessa forma para esses inimigos. Agora vamos concluir apenas lendo alguns textos onde esses inimigos são citados. Vá para Neemias capítulo 4, verso 1. Repare que lá no verso 10 do capítulo 2, dizíamos que aqueles inimigos eles se desgostaram de alguém querer o bem do povo. No capítulo 3, quando nós vamos meditar mais para frente, ocorre a restauração, o início da restauração, da obra particularmente. Quando a obra inicia, irmãos e irmãs, veja o verso 1 do capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Deixe Pedro traduzir esse verso para você. O diabo anda ao derredor como um leão que ruge, buscando devorar algum dentre vós. Quanto mais a obra do Senhor, irmãos, isso pode ser um motivo de alegria para nós, mas será um motivo de prova também. Quanto mais a obra do Senhor avança, mais próximo nós estamos de ser libertos desse cenário. Mas mais o inimigo se torna insuportável na sua ira, na sua indignação, porque ele já está julgado. Mas, se possível, ele vai entristecer os santos. Ele vai tentar destruir o que ele puder, porque ele é assim desde o início, nosso Senhor fala, um homicida, não é mesmo? Então aqui você vê o inimigo não mais apenas desgostado, mas irado, ardendo em ira, porque a obra já iniciou. Verso 2, então falou, ele mesmo falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Olha só que interessante. Agora começam a aparecer algumas figuras. Esse Sambalate tem irmãos, não são os judeus aqui, irmãos desse inimigo. E também ele coordena o quê? Um exército, o exército de Samaria. O que fazem estes fracos judeus? Irmãos, não é assim que muitas vezes o inimigo nos ataca? Depois, às vezes, de recebermos uma porção tão bela do Senhor, nós nos sentimos fracos, muitas vezes assolados pelo inimigo. Irmãos, é assim, porque a obra de Deus avança e o inimigo também aumenta os seus ataques. Sei que existem outras fraquezas pelo pecado, mas até isso, irmãos, pecado nada mais é que uma arma do diabo para tentar nos destruir e nos levar para longe do Senhor. Então tudo isso, irmãos, é obra dos inimigos. Permite-se-lhes isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas. Veja a indignação. Pedro, eis que Satanás rogou vocês para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, diz nosso Senhor. O que Satanás faz? Esses pecadores? Sim. Caíram? Sim. Irmãos, o Senhor julga o nosso pecado? Julga. Julga a sua igreja? Julga. Esse povo está vindo de um cativeiro, lembre-se disso. Mas Deus, diferente do seu inimigo, como Abacuque diz, na ira, lembra da misericórdia. Quando Ele nos fere, é para nos sarar depois. Quando Ele nos julga, é porque Ele tem em vista a edificação. Nunca percamos isso de vista. E o diabo pergunta, esses que foram reprovados? Sim, esses que foram reprovados. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, eles vão ser edificados. E sobre esta rocha, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Não depende de nós isso, irmãos e irmãs. Então a resposta é sim. Eles vão
dar cabo da obra? Vão. Mas olha o incômodo deles. Sacrificarão? Lembre-se que o altar e o templo já estavam edificados. Mas a preocupação desse inimigo é, se o muro for restaurado, esse povo vai ter liberdade de sacrificar. Lembra qual que era o incômodo de Faraó? Do povo ir para o deserto, sacrificar ao Deus único. Irmãos, no fim do dia, no frigir dos ovos, o diabo tem somente um ódio, o ódio de que ele não é adorado e Deus é adorado. Esse é o ódio de Satanás. Essa é a queda de Lúcifer. E no fim do dia, irmãos e irmãs, os muros são edificados para que nós adoremos o nosso Senhor. E isso não é a vontade do inimigo de Deus. Percebe o ódio que se levanta nesses inimigos? Claro que quem são esses inimigos? Quem é Sambalate? O Moabita? O mundo? Não é? Muitas vezes é assim que o Satanás está atuando, pelo mundo, até pela religião. Nós vamos ver a citação de Gesem mais para frente. Quem estava com ele? Tobias, o amonita. Sempre estão juntos. E disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Então aqui é uma tentativa de enfraquecer eles. Verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Porque o povo que tinha ânimo para trabalhar. Lembre-se disso, um povo animado aqui. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, então Gesem está incluso aí, os amonitas, os asdoditas, é a única vez que cita então os asdoditas, eles são aliados de Moabe. Ouvindo eles então que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava o quê? Fechar as brechas. Ficaram sobremodo irados. Porque, irmãos, quando as brechas começam a se fechar, agora sim, algo vai acontecer no ataque desses inimigos. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem o quê? Atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então nós temos aí sim uma nova etapa de perseguição, uma perseguição militar. Verso 11, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então aqui estão as duas táticas mais ardis desses inimigos. Primeiro, um ataque direto, perseguição. Mas o segundo, infiltração no meio do povo. Eles nem vão perceber a hora que nós estivermos lá no meio. E quando nós estivermos lá no meio, a obra vai cessar. E aí nós vamos pular o relato. Mas haverá, sim, um início de infiltração aqui. E vai atrapalhar a obra. Nós vamos então para Neemias capítulo 6, verso 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, de novo os três, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, porém, ainda que este tempo não tinha posto o quê? As portas e nos portais. O que vai acontecer nesse período? O muro está edificado, faltam as portas. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Então, quando já faltam só as portas, nós temos aqui o quê? Nós vamos ver no verso, então, vamos ler todo o verso aí, eu sei que estamos no tempo, vai dar 1 hora. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Verso 4, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu por eles dei sempre a mesma resposta. Isso é Neemias que está relatando. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte, entre as gentes se ouviu, e Gesem, olha quem está falando, Gesem, diz que tu e os judeus intentai-vos revoltar-vos. Por isso reedificas os muros. E segundo se diz, quereis ser rei deles. E ele ainda vai citar aqui de profetas falsos. Vou resumir esse trecho. O ataque aqui agora é contra Neemias. É contra os servos do Senhor. É contra os ministros da palavra. É contra aqueles que Deus levantou. E esse ataque é feito por quem? Principalmente
Quem é o boca aberta, vamos colocar assim, me perdoe o termo? Gesem, o arábio. Lá nos ataques frontais, você vai ver uma grande ênfase em Tobias e Sambalate, mas aqui é o Gesem, que vai levantar falsos profetas, que vai acusar Neemias, um servo de Deus, de querer se levantar como rei, de querer governar, de querer se sobrepor a eles. Irmãos, tomemos cuidado, porque essa é uma tática do inimigo. Quando os servos do Senhor são atacados dessa forma, quando se levantam homens no meio religioso e põem em xeque os servos do Senhor. Sabe por que os servos do Senhor são atacados nesse momento? Muros já edificados. Por que agora eles são atacados? Porque todo ataque lá contra o povo não deu certo. Sabe por que não deu certo? Se você for ler a narrativa, porque Neemias sempre estava intervendo. Esses inimigos chegaram à conclusão, quanto mais a gente tenta atacar o povo, sempre está lá Neemias para atrapalhar. Então nós vamos atacar diretamente Neemias. Irmãos, não é assim que muitas vezes Deus levanta os seus profetas e os seus mestres para nos exortar, para nos consolar, para nos admoestar, para nos repreender, para nos limpar muitas vezes do pecado, para nos até acusar diante de Deus. Não é assim que o Senhor mantém reformada a sua igreja, levantando os seus servos, levantando o ministério da palavra. Muitas vezes, irmãos, nos livrando de uma morte tão grande, assim como Moisés tantas vezes intercedeu por aquele povo. Você lembra o pecado de Arão e Miriam ao levantar as mãos contra Moisés? Irmãos, não levantemos as mãos contra os servos do Senhor. Isso é obra dos inimigos. Isso atrasa a edificação da igreja. Deus sabe quem são seus servos. Deus edifica os seus servos. Eles são passíveis de erro? São. E há instrução na Bíblia como lidar com o erro dos ministros. Mas isso aqui é cilada. Isso é ataque de homens que vão contra o domínio de Deus por meio dos seus servos. Quando um servo do Senhor é atacado, e graças a Deus Neemias não vai desfalecer, mas a história da igreja mostra muitos grupos de irmãos que desfaleceram, porque o inimigo conseguiu atacar os servos do Senhor, ou os servos, e destruir eles. Tomemos muito cuidado com isso. Isso é uma tática dos inimigos, que tem funcionado. No meio de um mundo que tudo pode ser levado em conta. No meio de uma democracia cristã, que não existe na Bíblia. Onde os servos do Senhor são muitas vezes assolados dessa forma, de tal forma, até eles esmorecerem. Sabe quem vai perecer? Não é só o servo, é o povo todo. Então tome muito cuidado, irmãos e irmãs, com o que você ouve sobre o servo de Deus. Na Assembleia, mas fora dela, em outras esferas. Numa esfera nacional, numa esfera mundial, Deus tem os seus servos. Mesmo os homens que nós muitas vezes ouvimos e temos alguma queixa, alguma crítica contra as palavras, Deus vai julgar os seus servos. Tomemos muito cuidado, porque nessa falação, nesses ataques internos dentro da igreja, muitas vezes a obra de Deus tem parado. Isso é responsabilidade minha e sua, diante da palavra de Deus. 4 vezes, irmãos e irmãs, atormentando Neemias no seu exercício de governo nessa edificação. 4 vezes. Numa quinta, ele levanta, então, uma denúncia pública, falando blasfêmias aqui, no sentido de críticas falsas. Você vê que Neemias vai falar, no verso 8, mandei dizer, de tudo dessas coisas que vocês dizem, nenhuma delas sucedeu. É do teu coração que tu inventas. É assim o coração de muitos servos, que são acusados de tantas coisas. Irmãos, foi inventado muitas vezes num coração de Gesem, o arábio, que não acredita na obra do Senhor, que não acredita nos servos do Senhor. Irmãos, os servos do Senhor erram. Não é se, eles erram. Servos do Senhor é uma gama muito grande. Quem são os servos do Senhor? Há tantos. Cada um na sua diferente medida, porção. Cabe a nós, irmãos, tomarmos o devido cuidado de não enfraquecermos coletivamente por causa desse tipo de ataque. Isso é uma dificuldade da igreja numa era, vou repetir, de democracia cristã.
A palavra tem instrução muito específica quanto a como Deus levanta servos, como Deus lida com os servos e até mesmo como Deus e uma igreja devem julgar os servos. Deixe-me ir bem além. Tome cuidado, irmãos, até mesmo para caçoar de irmãos na denominação ou em qualquer outro lugar. Pastores, mestres, tome cuidado para não encontrar-se em pecado. Porque muitas vezes nós fazemos isso no orgulho e na prepotência. Os que devem ser julgados por Deus vão ser julgados. Devemos sim combater toda a doutrina falsa, mas tome cuidado em rir, blasfemar e até fazer campanha contra um servo do Senhor. Claro que há muitos falsos profetas por aí. Quanto a esses irmãos, o mínimo de discernimento espiritual deve bastar para você saber se ele é um falso profeta ou não é. Mas eu me refiro realmente aos homens que são levantados pelo Senhor, não aos falsos profetas, como João fala. Vamos concluir, irmãos. Gostaria de ler mais um verso no capítulo 13, mas não leremos hoje. Apenas deixe-me citar que no capítulo 13 de Neemias, nós vamos ver, irmãos e irmãs, a presença de Tobias, aparentado com um sacerdote. É esse aparentamento de Tobias com o sacerdote que vai levar o povo de Israel inteiro à condição de reprovação de Malaquias. E é Malaquias que vai definir um quadro de miséria, que é o último cativeiro de Israel, no qual, nesse quadro de miséria, Malaquias profetiza a vinda de João Batista e então a vinda do Messias. E o povo de Israel está em cativeiro até hoje, por causa dessa união parentesca de Tobias e Eliasibe, que é o sacerdote. Mas nós não vamos ver ela hoje. Passamos o tempo. Agradeço por esperarem. O fato é, irmãos, é que esses inimigos são muito importantes. A má compreensão da natureza e da presença desses inimigos vai muitas vezes nos atrasar na obra do Senhor. E até vamos questionar o Senhor, por que os muros não são levantados? Mas o Senhor é conosco, irmãos e irmãs. Conosco me refiro à igreja. Ele é sim com a sua igreja. Ele não desampara os seus santos. Mas precisamos, nas palavras de Jesus mesmo, vigiar e orar. Precisamos. Porque esses inimigos estão a todo tempo. Exatamente nesse momento, irmãos e irmãs. Porque eu não sei o que você está pensando. E eu não sei de onde você tirou o seu pensamento. Mas muitas vezes, de uma palavrinha. Quem sabe de Sambalate, de Tobias ou de Gesem. Muitas vezes nós até refutamos a palavra de Deus, porque já fomos contaminados com essas palavras. Que Deus é misericordioso conosco, de nem nos permitir saber o quão presente esses inimigos muitas vezes estão no nosso meio. Por isso nós precisamos orar e vigiar. O irmão já lembrou numa quarta-feira. É por isso até mesmo que essa obra vai ser, num momento particular dela, realizada com pedra de construção numa mão e a espada na outra. Deus não quer que seja assim. Mas é assim por causa dos inimigos. Mas Deus é o mesmo Deus que nos provê a espada, o escudo, a couraça. Isso nós vamos considerar em outro tempo. Guarde por enquanto, irmãos e irmãs, para finalizarmos o capítulo 2, que tão logo a obra inicia, os inimigos também começam a agir. Guarde isso. Tão logo a obra inicia, os inimigos começam a agir. E quanto mais a obra avança, mais os inimigos atacam. Isso é uma realidade na nossa vida individual, na vida da Assembleia e das Assembleias, e é uma realidade na vida da igreja. Que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento. Vamos orar. Nós somos muito gratos pela Tua palavra, ó Senhor. Nós podemos descansar na Tua palavra, podemos nos animar, podemos ganhar fôlego, ânimo em Ti, ó Senhor, por meio da Tua palavra. Muito obrigado, ó Senhor, por nos advertir, por nos ensinar, por nos dar discernimento, nós que somos tão pobres em conhecimento. Mas o Senhor, na sua misericórdia, nos ajuda. Nos livra desses inimigos, ó Senhor. Ó, nos guarde, bendito Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo intermédio do Teu poder, do Teu próprio sangue. Edifica os muros e nos guarda desses inimigos. Nos encoraja, também nos exorta quando ouvimos essas vozes. Sabemos que o Senhor nos repreende, mas o Senhor nos edifica. Esses inimigos não edificam, eles destroem.
Nos ajuda, nos livra das mãos, ó Senhor, do próprio diabo, da própria carne, do mundo, ó Senhor. Guarde cada um de nós aqui, todas as assembleias, ó Senhor, que o Senhor tem tido a proeminência. Ó Espírito Santo, nada ocupe o teu lugar. Toma o teu lugar de governo com a palavra de Deus no nosso meio. Vença, ó Senhor, a nossa fraqueza, a nossa dificuldade. Edifica, Senhor. Guarda no nosso coração, ó Espírito Santo, as palavras que hoje ouvimos, para que não deixemos o Senhor no dia de amanhã. Muito obrigado, Pai amado. Amém.